Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos acompanhar a jornada de um tributo, desde o seu nascimento lá na lei até o seu destino final. Vamos começar essa viagem? Pode parecer uma pergunta simples, mas a resposta, olha, revela um processo bem fascinante. Vamos imaginar a vida de um tributo como uma história, sabe? Com começo, meio e fim. A gente vai seguir esse ciclo completo, desde a criação dele na lei até a sua conclusão. Então, antes de qualquer cobrança, antes mesmo de se falar em cálculo, existe um princípio que é sagrado, que governa todo o sistema tributário aqui no Brasil. É a base de tudo, a pedra fundamental que prepara o terreno para a primeira parte da nossa jornada. E essa regra de ouro é o famoso princípio da legalidade. Pensa assim, um arquiteto precisa de uma planta para construir um prédio, certo? Pois é, o governo precisa de uma lei para poder criar um tributo. É um projeto legal que tem como base a nossa Constituição. Isso aí está escrito com todas as letras no artigo 150 da Constituição Federal. E essa é uma das garantias mais importantes para quem paga impostos. Ou seja, sem uma lei clara, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, nenhuma cobrança é válida. É o ponto de partida de tudo. E não é qualquer tipo de lei que serve, viu? Existe uma hierarquia. Lá no topo de tudo está a Constituição Federal, que é quem distribui o poder de tributar, quem dá as cartas. Abaixo dela vêm as leis complementares, que desenham as regras gerais para certos tributos. E na base, no dia a dia, estão as leis ordinárias, que são as ferramentas mais comuns para criar a maioria dos impostos que a gente conhece. A lei não pode ser vaga, de jeito nenhum. Ela precisa descrever com precisão uma situação específica. E essa situação funciona como um gatilho, sabe? É o momento exato em que a obrigação de pagar o tributo nasce. No jargão do direito, o pessoal chama isso de fato gerador. Pense no fato gerador como a faísca que acende o pavio. É o tiro de largada da corrida tributária. Vendeu um produto? Faísca. Receber um salário? Faísca. Tornou-se proprietário de um imóvel? Faísca. Cada uma dessas ações, se estiver descrita em lei, dá o start na obrigação tributária. E essa faísca cria não só uma, mas dois tipos de obrigações. A mais óbvia é a obrigação principal, o dever de pagar, de entregar o dinheiro. Mas tem também a obrigação acessória, que é o dever de cumprir a burocracia, como emitir notas fiscais e entregar declarações. Uma sobre o bolso, a outra sobre a papelada. E aqui tem um ponto crucial. O próprio Código Tributário Nacional avisa que ignorar a papelada tem consequências financeiras. Se uma obrigação acessória, como entregar uma declaração, não é cumprida, essa falha se transforma em uma obrigação principal, o pagamento de uma multa. Certo, a obrigação nasceu, mas quem é que tem que cumpri-la? Vamos passar agora para a identificação dos jogadores, as pessoas ou empresas que a lei coloca em campo para arcar com essas responsabilidades. O jogador principal é o contribuinte. É a pessoa que efetivamente realiza a ação que dispara o fato gerador, quem tem a ligação direta com o evento. Por exemplo, a pessoa que é dona de um carro é a contribuinte do IPVA, bem direto ao ponto. Mas a lei pode ser criativa e eleger um responsável. Trata-se de um terceiro que, mesmo sem ter praticado o fato gerador, é encarregado por lei de pagar o tributo. A responsabilidade do pagamento é então transferida para essa outra pessoa ou empresa. Um ótimo exemplo disso é a chamada substituição tributária. Nesse mecanismo, uma fábrica de refrigerantes, por exemplo, paga o ICMS não só da sua própria venda, mas também o imposto que seria devido pelo distribuidor e pelo supermercado. O fabricante se torna o responsável pelo tributo de toda a cadeia produtiva. Ok, já temos uma obrigação e sabemos quem deve cumpri-la. Só que essa obrigação ainda é abstrata. Ela precisa se tornar uma dívida concreta que pode ser cobrada. Pense nisso como o momento em que se recebe a fatura oficial. Esse ato de oficialização é chamado de lançamento. É o procedimento em que a autoridade fiscal, como a Receita Federal ou a Prefeitura, verifica que o fato gerador aconteceu e formaliza a dívida dizendo exatamente quanto deve ser pago e por quem. Conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento segue 4 passos bem claros. Primeiro, a autoridade confirma que o fato gerador ocorreu. Segundo, define sobre o que o imposto será calculado. Terceiro, faz a conta. E quarto, aponta quem é o devedor.
É um verdadeiro checklist para tornar a cobrança legal. E o resultado final desse processo todo é a criação do crédito tributário. Este é o nome formal do direito que o governo agora tem de cobrar o dinheiro. É por causa do lançamento que os carnês de IPTUs chegam nas casas todo ano. A obrigação virou uma dívida oficial. Agora, a gente chega no fim da nossa história para ver como essa dívida, o crédito tributário, pode finalmente ser resolvida. É o desfecho da jornada. A maioria de nós pensa que a única saída é pagar. E sim, essa é a forma mais comum. Mas o direito tributário prevê várias outras portas de saída, algumas bem menos conhecidas. O artigo 156 do Código Tributário Nacional lista todas as formas. Além do pagamento, existe a compensação, que é usar um crédito que se tenha com o governo para quitar um débito. Há também a transação, que é um acordo, a remissão, que é o perdão da dívida, e até a passagem do tempo, como a gente vai ver. E falando sobre a passagem do tempo, é fundamental entender essa diferença. A decadência acontece quando o governo demora tanto para fazer o lançamento que ele perde o direito de constituir o crédito. Já a prescrição ocorre depois que o crédito foi lançado, mas o governo demora demais para iniciar a cobrança judicial. Resumindo, uma é perder o direito de lançar, a outra é perder o direito de cobrar. E assim termina a jornada de um tributo, do nascimento em uma lei, passando pela ocorrência de um fato até sua formalização e extinção. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Essa estrutura, com suas regras e prazos, consegue equilibrar de forma justa o poder do Estado de arrecadar com as garantias e os direitos de quem paga imposto? Esse é o grande dilema no coração do direito tributário.